Olá, turminha, tudo bem com vocês? A professora Tati hoje veio aqui para mais uma aula e desta vez a aula de geografia com um tema bem legal para vocês. Um tema onde vai falar sobre as características naturais do Brasil, tá bom? Dentre essas características naturais do Brasil, nós vamos estar aí trabalhando relevo e hidrografia, tá? Então vamos lá. Eu preparei alguns slides para vocês, tá? Eu gostaria que vocês copiassem esses slides no caderno de geografia de vocês, tá bom? Então, pegue aí o seu caderno, o seu livro, abra na página onde vai estar sendo retratado o capítulo 3, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vocês precisam entender primeiro como que é formado um relevo. O que é um relevo, né? Então, o relevo, ele é definido de qual forma? Ele é definido como as formas da superfície da Terra, tá? E como que ele se originou? Ele foi se transformando sobre a interferência de dois agentes, o agente interno e o agente externo. O que é o agente interno, professora? O agente interno, gente, é aqueles agentes que foram sendo construído, formado através do movimento das placas tectônicas, que é o vulcanismo, terremoto, tá? Então, conforme as placas tectônicas vão entrando em atrito, eles vão formando o relevo, a superfície terrestre, tá? Nós temos os agentes externos, que são o vento, a chuva, as geleiras, tá bom? Esses são os agentes externos. Existe três formas de relevo, né? A superfície terrestre ela é formada por quatro formas de relevo, que são planalto, planície, depressões e montanhas. Mas quando se trata do Brasil, existe três. Quais são essas três? O que mais predomina no Brasil é os planaltos. Depois vem as planícies e, por fim, depressões, tá bom? Nós vamos aqui, eu preparei para vocês alguns slides e vocês vão copiando. Bom, o Brasil, ele, devido à sua grande extensão territorial, ele apresenta uma diversidade de paisagens naturais. Geologicamente, o Brasil ele está aí, né, tendo em sua volta vários países vizinhos e ele tem uma placa tectônica chamada placa sul-americana, certo? E aí, essa placa sul-americana, há milhões de anos atrás, ela entrou em atrito com a placa de Násica. E daí formou as Cordilheiras dos Andes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a Cordilheira dos Andes. Olha aqui ela, tá? Como que foi formada essa Cordilheira dos Andes? Eu acabei de explicar para vocês aí. O atrito da placa sul-americana, que está no Brasil, e a placa de Násica, que está aí também próximo, tá? Nos países vizinhos. Aqui, ó, ela está localizada aqui. Deixa eu grifar aqui para você. Olha só. Aqui, ó. Aqui é a Cordilheira dos Andes, pessoal, ó. Tá vendo? Olha o contorno da Cordilheira dos Andes, que foi formada pelo atrito da placa sul-americana, que está localizada aqui, e a placa de Násica, que está localizada logo aqui. Então, as duas entraram em atrito há milhões de anos atrás, muitos anos atrás, bem lá no início da formação, e formou as Cordilheiras dos Andes. Formando as Cordilheiras dos Andes, passou a ter uma grande importância econômica, essa Cordilheira dos Andes. Nós podemos dizer que os rios nascem lá, né, forma lá o rio Amazonas, através da Cordilheira dos Andes foi formado o rio Amazonas, e que hoje esse rio Amazonas, ele contribui muito para a agricultura e o clima do mundo, tá? Então, vamos lá, próximo slide.
Olha os tipos de formas de relevo aí do Brasil: planaltos, depressões e planície. Então vamos lá. Olhando na legenda, olha a legenda, isso aqui é a legenda, né? Você vai identificar aí o Brasil, onde que está localizado a forma de relevo planície, planalto e depressões. Vamos lá, observem aí rapidinho. Vou dar aí um tempinho. Bom, já deu, né? Então vamos lá. Pessoal, eu tinha dito para vocês que a forma de relevo que mais predomina no Brasil é o planalto. Você vê que eles estão de corzinha verde, olha aí, toda essa região, né? Depois nós temos aí as depressões e as planícies, tá? Que as depressões e as planícies, elas também correspondem à região Nordeste, à região Norte, tá bom? As planícies, elas sempre vão abranger mais nas regiões litorâneas, como aqui, ó. Ó o desenho, ó. Tá? Vamos lá. Próximo. Planaltos. Como é caracterizado os planaltos? Os planaltos se caracterizam pela presença de escarpa. Escarpas é um tipo de vegetação, tá? Como aqui, ó. Olha aí, tá? Como assim? São escarpas isso daí. E em suas bordas, que são espécies de degrau no terreno. Ó, olha só o degrau, ó. Aqui ele é plano, mas aqui ele já tem degraus, né? Então, o planalto ele é caracterizado como plano e entra em declínio também, tá bom? Então, a superfície é meio que irregular, ou seja, ela é mais ou menos plana, tá? Vamos aqui passar para... E também, essa forma de relevo aqui, planalto, ela é formada através de processos erosivos. Então, quando acontece uma erosão, forma o relevo planalto, formando aí a serra, os morros. Depressões são superfícies mais rebaixadas que o relevo circundante, formada por falhas tectônicas ou processos erosivos. Pessoal, as depressões, elas são regiões assim que quase sempre apresentam pequenas altitudes, tá? Que são mais baixas do que o nível do mar. Tudo bem? Então, aí eu peguei um modelinho para vocês verem. Também são formadas através das falhas tectônicas, tá? Agora nós vamos para as planícies. As planícies, elas são áreas planas, com paisagem menos acidentadas. Essas planícies, como eu tinha dito agora mesmo lá no mapa do Brasil, que elas costumam ser litorâneas, né? Nós mencionamos o Rio Amazonas, que essa região ali norte, ela é bem plana, e isso, né, faz com que ajuda muito no meio da navegação. Então, a região norte, ela é considerada também uma região onde lá a sociedade, o meio de transporte deles é mais pelos rios, né, meio fluvial, tá? Então, só para vocês entenderem que essa região nordestina e a norte, elas correspondem para o tipo de formação planície, tá bom? Olha aí, eu peguei para vocês essa imagem para vocês verem que é bem plano, ó. Uma área bem plana, tá vendo? Olha aí o rio, tá vendo? Para servir como meio navegável. Planície é denominada com a superfície relativamente plana de baixa altitude, que resulta de processos de deposição de sedimento. No Brasil, representa a menor área ocupada do relevo brasileiro. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, eu dei que o exemplo da planície, que serve para o meio navegável, mas eu também quero dizer para vocês que a forma de relevo planície, ela contribui muito para o tipo de pecuária, criação de gado, né? Então, eu dou sempre exemplo, costumo dar exemplo, um exemplo é da região de Minas Gerais. Minas Gerais é uma região montanhosa, né? De muito morro. Já a região do Mato Grosso já não é tão montanhosa. Então, eu faço uma relação da criação de gado lá de Minas com do Mato Grosso, que é totalmente diferente. O gado que é criado em Minas Gerais,
ele tem que ficar se exercitando muito, subindo muito morro para poder na hora da pastagem. Mas na planície já não. Ele não tem tanto esforço, né, e físico para poder subir morros, é mais plano na hora dele pastar ali. Então, a carne da região do Mato Grosso, da região centro-oeste, ela vai ser de melhor qualidade, né? Já da região de Minas Gerais, né, região sudeste, a carne vai ser um pouquinho mais dura, né? Porque o gado precisou se exercitar mais, mexeu muito com os músculos. Então, olha aí a diferença de relevo, de planície, né? E para um planalto, que é meio que plano e integral, né? Ou até mesmo depressões, entendeu? Então, aí tá a diferença das vantagens de uma forma de relevo plana aí, tá? Vamos lá para o próximo slide. Agora nós vamos entrar sobre relevo e turismo, que tem tido uma relação também bem forte. Então, pessoal, há uma relação aí também do relevo com a agricultura. Quando a ocupação humana acontece de uma forma racional, considerando as características do relevo, né, na implantação das atividades, o resultado ele é satisfatório. Um exemplo, em uma área plana, este solo ele pode ser propício para o cultivo de arroz. Eu acabei de dizer ali para vocês sobre a questão da pecuária. Agora estou mencionando a questão da agricultura. Então, uma área plana, ela também vai ter vantagem, ela vai ser uma área propícia para o cultivo do arroz, por exemplo, tá? Então, olha a relação aí para vocês entenderem, certo? Buscar garantir a preservação para gerações futuras, as formas do relevo do Brasil deram origem às paisagens de grande beleza que atraem muitos turistas. Nós temos como exemplo também as cataratas do Iguaçu. Quem aí de vocês já teve a oportunidade de estar visitando as cataratas do Iguaçu, você viu aí uma linda paisagem, né, de grande beleza que atrai turistas, e ali você vê ali uma forma de relevo também e que tem uma relação forte com o turismo, tá? Então, são exemplos para vocês aí terem ideia do porquê que nós precisamos aí ter cuidado, preservar a paisagem, o relevo, para que nós mesmos podemos usufruir, tá? Próximo slide vai entrar agora na hidrografia. A hidrografia do Brasil, né, é um ramo da ciência que estuda as águas do planeta em suas diferentes formas, como rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos ou geleiras. Beleza? Aqui eu peguei um mapinha para falar para vocês como que é distribuído os recursos hídricos do Brasil. Eu peguei cada região aí, ó, para vocês verem, tá? Vamos lá. Ó, região Nordeste é a região que eles mais sofrem, tá? Com a escassez de água. Já a região norte, olha só, 68%. Então, há uma má distribuição de água aí, não é? Enquanto na região norte tem muito, no nordeste quase não tem, entendeu? A região sudeste com 6%, a sul com 7%, a centro-oeste com 16%. Mas toda essa distribuição de água aí, ela está distribuída entre rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos e geleiras. Olha só. Sabe toda essa água que nós acabamos de dizer, que está distribuída? Ela foi necessário ter uma divisão, né, dessa água aí por regiões, chamadas 12 regiões hidrográficas brasileiras. Daqui você também pode copiar no seu caderninho, tá bom? As 12 regiões hidrográficas, tá? E essa divisão ela foi uma iniciativa do governo federal com o objetivo de administrar os recursos hídricos brasileiros. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, que vai falar das águas subterrâneas. O próprio nome já está dizendo, né? Águas subterrâneas são aquelas águas que estão abaixo da superfície da Terra. O que são aquíferos? Aquíferos são as reservas de água encontrada
né, composta por rochas permeáveis. Nós temos aqui, ó, o aquífero Guarani, nós temos o aquífero Alter do Chão, tudo aqui no Brasil, ó, tá? São os dois tipos de aquífero que nós temos aqui encontrados em terras brasileiras, tá? Bom, pessoal, o mar brasileiro. O mar brasileiro, né, na verdade, o mar em geral, ele sempre fez parte da nossa história. Vamos falar um pouquinho lá da história quando os primeiros europeus chegaram aqui. Vieram pelo mar, então eles trouxeram, formaram uma história, né? E essa história ajudou muito na economia. Hoje o Brasil ele tem direito de explorar com exclusividade todos os bens econômicos existentes no oceano, tanto em suas águas quanto no subsolo marinho. A poluição dos mares. Você vê, o mar ele tem uma riqueza tremenda, mas também gera poluição. Isso é uma questão que tem preocupado os ambientalistas e o governo sobre a questão de preservar a biodiversidade marinha, né? Porque se há poluição nos mares, acontece aí um prejuízo para a biodiversidade marinha, né? Onde muitos peixes morrem através de óleo dos navios e tudo entre outros exemplos que nós podemos citar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? A relação entre relevo, entre turismo, entre a questão da hidrografia, toda a questão que nós devemos preservar dentre as características naturais do nosso Brasil, tá? Espero que vocês tenham entendido como que foi formado o relevo brasileiro, né? Olha que tem uma imagem até bonita representando o mar, né, que gera riqueza, mas também aqui nesse espaço está meio poluído, né? Mas nós também temos aqui em volta as formas de relevo, certo? Então, para você ver que o Brasil, essa grande extensão territorial que o Brasil tem, há uma diversidade aí de paisagens naturais, tá bom? Agora vocês terão que fazer as lições do livro. Então, vocês vão ter que ir lá no livro, nas páginas 37, resolver os exercícios da página 37. Também resolver da 42 e 43. Resolver os exercícios da página 45. Da 46. 48 e 49. Ó, tudo sobre o relevo brasileiro, sobre a hidrografia brasileira. Aqui fala sobre a poluição também, tá? Ó, fala sobre a poluição dos mares. É importante você ler. É importante você também grifar. Faça o seu mapa mental. Pega esse slide. Pega também mais informação aqui da leitura. Foco, tá bom? Um beijinho e até a nossa próxima aula da videoconferência para nós corrigirmos essas lições que eu acabei de passar para vocês. Beijo, turma. Fiquem com Deus.